Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, chegando aqui para a gente poder conversar um pouco sobre técnico, né? O dia de hoje aí, segunda-feira, passada, né? Já são mais de meia-noite aqui, mas a gente quer conversar um pouco aí sobre tudo que acontece no Vasco, né? O que aconteceu no Vasco no sentido de especulações de técnico nesses últimos dias e trazer para você aqui novidades sobre esses contatos, né? Durante o dia eu tive a oportunidade de conversar com alguns colegas lá do Vasco e próximos também ao Vasco que podem fazer diferença nesse sentido para a gente. É óbvio que informações não são certezas de nada, até porque o Vasco vive um imbróglio jurídico até assim absurdo, né, para isso. Então a gente precisa repensar algumas questões aqui, mas fato é que o mercado já começou a se movimentar de uma forma abrupta, né, para poder acabou o campeonato ontem e hoje já tem gente demitida, né, de alguns clubes, reformulações de elenco, e o Vasco não pode ficar para trás com isso. Atrelado a isso, a gente tem aí a questão do Marinacci, né, que até então viria ao Brasil e no dia 21, 22, segundo o Leonardo Baran, mas conversando com alguns colegas, eles disseram que há essa possibilidade, a negociação está andando, porque existe muita coisa em segredo, e a gente vai falar no próximo vídeo sobre isso, e que coisas que não podem ser assim, colocadas, expostas ao torcedor. Mas fato é que tem uma negociação, e um deles me disse, Léo, ele não iria se desprender de vir da Inglaterra aqui se não tivesse algo assim bem positivo para ele. Então as negociações continuam. Possivelmente o Marinacci vindo ao Brasil é para concretizar isso e para ver o Vasco de perto, mas a gente vai conversar aqui um pouco sobre técnicos. Pedro Caixinha era o cara que estava sendo oferecido ao Vasco, oferecido não, que o Vasco queria, né, na verdade. Tem o Renato Gaúcho, que foi demitido do Grêmio ontem ainda, e hoje fez o comunicado oficial. Temos aí também o Diego Martínez, que era técnico do Boca Juniors, foi oferecido ao Vasco, o Vasco ficou de ver aí o nome, né, do treinador em si, e por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa de um elenco a partir do técnico, porque o cara que vai dizer, olha, esse aqui agrada o meu estilo de jogo, esse aqui não agrada o meu estilo de jogo, e até ontem a gente tinha notícia que o Fernando Diniz seria demitido, mas na segunda-feira pela manhã, tudo mudou, né? O Cruzeiro sentou, conversou aí com o Diniz e vai mantê-lo até 2025. A princípio, né? Era um estilo de jogo que o Pedrinho e o Felipe gostam bastante, admiram muito o Fernando Diniz e queriam o Fernando Diniz no Vasco. Mas parece que, ao que tudo indica, isso não vai acontecer. Mas antes de conversar sobre o meu ponto de vista sobre cada técnico aqui para vocês e pedir a opinião de vocês, quero pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, porque é muito importante para a gente. A gente passou dos 1.500 inscritos, mas a gente quer continuar crescendo dentro do YouTube. Então a próxima meta nossa está aqui embaixo, 1.500 inscritos. Quero muito contar com a sua ajuda como vascaíno, com muita humildade e respeito a todos que me assistem, e quero pedir a você também para ir aqui, ó, no Papo de Vascaíno, né, no papo.d.vascaíno, que é o nosso Instagram. Esse QR Code é só você ler, que vai estar na sua tela aí, e você vai conseguir ir direto à nossa página do Instagram, e eu quero pedir a você essa ajuda e essa colaboração. Uma notícia interessante relacionada a alguns contextos sobre o técnico, olhando para o cenário que a gente tem, hoje, na minha visão, eu acredito que o melhor nome, se o Vasco fosse escolher, para mim seria o Renato Gaúcho, sem dúvida nenhuma. Um cara de nome, um cara de peso, um cara que sabe movimentar aí o cenário dos jogadores que ele tem, pensando racionalmente também naquilo que o Vasco vai ter, né, de voltas, de retorno de jogadores, como a gente vai falar aqui do Manu Capasso no próximo vídeo para vocês também, para vocês entenderem, como a chegada de novos reforços, porque ontem o Luiz Roberto, né, em sua transmissão na Globo, deixou claro que o Vasco tem interesse no Tietê e no Danilo Barbosa, que estão sem espaço no Botafogo, mas a gente tem novidades sobre isso também, então o técnico tem que ser em cima disso. O Fernando Diniz tem um esquema mais produtivo, ele não vai vir para o Vasco agora, pelo menos é o que as informações geram aí nesse sentido, mas o Fernando Diniz ele tem um esquema de jogo que me agrada, só que é um esquema muito específico dele.
Então, os jogadores precisam estar dentro dessa qualidade. Se não estiver dentro dessa qualidade do Fernando Diniz, a gente não consegue produzir e demanda tempo. Uma coisa que o Vasco não tem é tempo, né? Ah, Léo, acabou o Brasileiro agora. Sim, mas vai começar o Carioca já em janeiro, final de janeiro começa o Carioca. Daqui a um mês, basicamente, o Carioca retorna e o Vasco precisa retomar o caminho, até porque ano que vem tem Sul-Americana. Precisamos de reforço, sem dúvida nenhuma, mas o Vasco, ao que tudo indica, deve esperar pelo seu investidor, tá? Não será tomada nenhuma decisão, senão de acordo com o seu investidor. Talvez aí, nas entrelinhas, conversando com alguns amigos também, eles citaram, e eu fiz a pergunta, eu falei assim, cara, há possibilidade do Pedrinho estar conversando com o investidor, seja o grego, seja o outro, não sei quem vem, mas com esse investidor, para acertar já técnicos e tudo mais, segundo a vontade do cara. E aí o cara falou assim, Léo, há uma chance grande disso acontecer. Se o Vasco fechar com o técnico agora, é porque o investidor autorizou. E assim, isso me deu uma esperança boa, porque eu vi que a diretoria do Vasco está assim, em conversas com o cara, não está querendo fazer por si só, até porque o Vasco não tem dinheiro para tocar o ano todo do ano que vem. Então essa situação da ACAP precisa ser resolvida o quanto antes, junto a essa intermediação na FGV, né, essa situação que o Vasco está lá esperando ser decidido, e possivelmente isso seja decidido nessa semana que o Marinacks vier. O jurídico, né, ou o judicial do Brasil entra em recesso no dia 20, retornando só na segunda semana de janeiro, provavelmente. Então, assim, será que já não tem nada acertado? Essa foi minha pergunta ao colega. Ele falou assim, Léo, há grandes chances disso. E essa grande chance eu senti que poderia ser um sim, né, dentro desse contexto. Então, assim, a gente pode ver o técnico pintar, assim como o Pedro Caixinha, que também estava especulado no Vasco, mas hoje essa é uma notícia que com a saída do Renato Gaúcho, o Pedro Caixinha pode aceitar aí a proposta do Grêmio, porque ele viu vantagem na proposta do Grêmio no sentido de projeto de futebol, coisa que o Vasco realmente precisa ter, mas enquanto tiver, na minha visão, tá? Tô falando na minha visão, o Vasco não tem um projeto para 2025 e mesmo se tivesse, né, esse projeto para 2025 montado, seria muita insegurança, porque a gente não sabe se o Pedrinho vai continuar ou se vai vender para um novo investidor que vem com novos projetos e novos sonhos. E assim, é meio contraditório, porque como que o Marcelo Santillana, e aqui eu não estou defendendo ele, vai escolher um técnico se vai vir um investidor, possivelmente o Edu Gaspar, que vai decidir sobre isso, né? Vão ter novos diretores de futebol, vão ter novos diretores executivos. O Pedrinho e o Felipe provavelmente já não vão estar mais sobre essa gestão. E aí, como é que faz? Como é que muda tudo? Né? É um detalhe interessante que a gente precisa se ater. Mas pensando racionalmente, e vamos pensar e partir do princípio de que realmente está alinhado Vasco com o investidor, beleza? Vamos pensar desse princípio. E os caras escolham um dos técnicos. Eu, nesse momento, escolheria o Renato Gaúcho, sem dúvida nenhuma. O Pedro Caixinha, ele consegue também formular um elenco bom, mas quase que rebaixou o Red Bull Bragantino. Eu acho que o Renato Gaúcho, mesmo com toda a dificuldade que ele teve no Grêmio nos últimos tempos, seria o melhor nome para o Vasco. É um cara altamente vitorioso, é um cara que está figurando sempre no cenário de títulos e de primeiras colocações dentro dos campeonatos. É um cara que, mesmo depois da enchente, assim como o Roger Machado fez com o Inter, ele conseguiu não deixar o Grêmio cair, né, que é algo que todo mundo achava que os times do Rio Grande do Sul iriam cair, e nenhum deles caiu. É até bonito falar isso, porque eles se superaram, né, desse tempo parado, desse tempo sem estádio, desse tempo com esse alagamento lá e que teve, que foi assim, uma coisa horrorosa para o povo gaúcho. Enfim, a minha visão seria o melhor Renato Gaúcho. O Diego Martinez treinou o Boca Juniors, mas teve um problema lá e saiu. Acho que nesse momento o Vasco estava precisando de um cara que chacoalhasse igual o Renato Gaúcho, que mexesse com o vestiário, que trouxesse a base, que trouxesse o Cauã Barros, que está vindo do Amazonas de novo de volta, que conseguisse trazer aí o Manu Capasso, que não será comprado pelo Olímpia novamente, para poder mexer com o brilho desses caras. E ele sabe mexer com a base, sabe mexer com os caras. Talvez com a chegada do Renato Gaúcho até o país seja mantido, ele consiga convencer o francês a ficar. E assim, essa é a minha visão. E eu queria ouvir de você, torcedor. O que você acha? Qual seria o melhor nome para o Vasco? São muitos nomes que foram ventilados.
Luiz Castro, que não vem, né, porque ele só disse que só viria no meio do ano. Teve outros aí, outros técnicos aí que foram, assim, oferecidos ao Vasco e só para você ter ideia, o Hernan Crespo, que levou o São Paulo ao título paulista em 2021, Gustavo Quinteiros, o atual técnico do Vélez Sarsfield da Argentina, como eu disse, o Pedro Caixinha e o Antônio Oliveira. O Felipe disse que ele não fica já, ele não fica para o ano que vem. Então, assim, ele já deve estar decidindo isso, mas eu acho que essas conversas só serão produzidas, e principalmente com esse aval dessa fonte que eu conversei hoje, né, nesse sentido de me criar uma esperança, eu acho que isso só será resolvido lá no meio de dezembro, lá depois do dia 20, quando o Marinacci estiver no Brasil, ou quando fecharem alguma coisa nesses últimos dias aí. Vamos aguardar para ver, né? Quem sabe, de repente, até a investida do Vasco no Danilo Barbosa no Tietchan já seja algo direcionado aí do inglês, né? Talvez o Edu Gaspar conversando aí com o Pedrinho e chegando num consenso, porque as negociações, pela fonte que me disse, continuam, estão a todo vapor, e vamos ter esperança que o Vasco será vendido para esse cara que ama tanto futebol, colocou o Olympiacos e o North Forest lá em cima, e amanhã a gente conversa sobre isso na nossa live, valeu? Tamo junto, saudações vascaínas e até o próximo vídeo, mas não esqueça, deixe sua opinião, se inscreva, compartilha, comente, traga mais gente para cá, vamos assistir nossos vídeos, se não estiver gostando também, deixe seu comentário, que ele é muito importante mesmo assim para mim, tá bom? Tamo junto, fique com Deus, Deus abençoe a sua semana, o seu dia, estejam todos muito bem acompanhados aí, por Deus e por todos, né, que vocês gostam e que estejam ao seu alcance. Saudações vascaínas, tamo junto, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!